Galera, eu resolvi colocar um mapa aqui só para a gente entender como é que foi o percurso que Abraão ele fez até chegar em Gerar. A gente tem aqui, ó, depois você pode estar pesquisando você mesmo. A gente tem a região de Gerar, que é essa região que está pontilhada, e isso atualmente. Lógico que desde 1919 a.C., que é o período aproximado ali do patriarca Abraão, a gente tem algumas alterações em relação à fronteira, mas a região era basicamente essa. Isso aqui é só para fins de entendimento, para a gente compreender o percurso que Abraão faz. Tá? Tem algumas alterações de fronteiras, de regiões, mas era basicamente isso. A 80 quilômetros aqui dessa região, que a gente está vendo aqui, que é a região de Gerar, onde Abimeleque governava, a gente tem Hebron aqui em cima, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui Hebron e Abraão ele estava morando em Manre. Manre ficava uns 3 quilômetros de Hebron. Então Abraão vai sair daqui desse pontinho vermelho e ele vai descer aqui para Gerar. E isso era perto de Sodoma e Gomorra, ou antiga Sodoma e Gomorra. A gente tem aqui o Mar Morto, tá vendo? Essa parte aqui, ó, que é a parte do Mar Morto, o Mar Salgado, e a cidade de Sodoma, Gomorra, elas ficavam aqui assim, ó, nessa parte aqui inferior. E aí Abraão, ele residiu um pouco mais acima, como eu já falei para vocês aqui assim, dava para ver Sodoma e Gomorra desse local, e aí ele vai fazer o percurso que ele fez para ir ao Egito da primeira vez. Só para a gente entender, Abraão vai fazer essa rota aqui, ó. A primeira vez ele faz essa rota, vem ao Egito, só que dessa vez ele vai parar aqui, que é justamente em Gerar. Lembrando que isso é só para a gente entender mais ou menos qual foi o percurso que Abraão fez. E essa região era tudo próximo, Abraão era conhecido nessa região aqui, beleza? Mas é mais ou menos isso, tá, galera? Eu achei interessante colocar só para a gente entender e visualizar a história, que eram próximos os locais, tá bom? Continuando a história, capítulo 20 de Gênesis, Abraão ele vai sair ali da região que ele morava, Manre, e vai até Gerar. Lá ele vai se encontrar com Abimeleque e antes disso, desse encontro, ele vai cometer o mesmo erro que ele cometeu lá no Egito e ele vai pedir para Sara dizer que Sara é irmã dele. De certa forma, algumas pessoas colocam que é uma meia-verdade, que Abraão não estava completamente errado, mas o intuito de Abraão era omitir que ele tinha uma relação conjugal com Sara, e de fato é uma mentira, tanto que o próprio Deus, Yahvé, ele vai aparecer em sonho a Manre. Lembra que quando, com base na história, Abimeleque ele vê a Sara, e Sara era uma mulher muito bonita, como a gente já colocou aqui ao longo dos vídeos. Ele deseja ter Sara para ele, e aí ele vai conversar. Imagina Abimeleque conversando com Abraão, com Sara, e Abimeleque pergunta o que Sara era de Abraão, e aí ele vai dizer que era irmã. E nesse momento, Abimeleque toma Sara para ele, e antes de ter a relação, lembra que eu falei nos vídeos anteriores que o faraó, ou até mesmo um rei, quando ele tomava uma mulher para ele, a mulher passava por um momento de embelezamento, que era justamente esse momento ali em que ela ficava, nesse caso de Abimeleque, no harém. O harém era uma parte da casa de Abimeleque que ficava destinado às mulheres. Então imagina um cômodo lá no palácio de Abimeleque, e nesse cômodo ficavam todas as mulheres que ele tinha, e não era uma ou duas, eram muitas mulheres, e quem tomava conta dessas mulheres era um eunuco. O eunuco seria um homem castrado.
justamente para esse eunuco não ter nenhum tipo de relação com essas mulheres. Essa era uma preocupação dos reis daquela época. E Sara vai ficar nesse harém, e aí Sara vai ser preparada, ela vai ser embelezada, vai aprender um pouco também dos costumes dessa região. Então imagina que Sara, além de ser preparada, embelezada, ela estava aprendendo a como se comportar diante da presença de Abimeleque. E nesse percurso que Sara está sendo preparada, Deus ele vai aparecer a Abimeleque. Quando Deus aparece a Abimeleque, nesse período também, as mulheres da casa dele tinham se tornado inférteis, não podiam ter filhos, e também vai recair sobre Abimeleque uma maldição. E aí quando Deus aparece, Deus fala para Abimeleque não ter relações com Sara, porque Sara é casada e é casada com Abraão. E aí Abimeleque, em sonho, vai dizer a Deus que ele não sabia e que se ele soubesse não teria pegado Sara como concubina dele. E aí Deus vai falar que é para ele restituir a esposa. E o bacana é que nesse momento Deus vai ter Abimeleque como um homem inocente. Deus vê a sinceridade do coração de Abimeleque. Só para você entender, naquele contexto ali, nessa região da Mesopotâmia, era um costume consolidado, e um costume consolidado ele se torna um direito, uma obrigação de que um homem não poderia ter uma outra mulher que já fosse casada. E a origem desse costume, e quando ele se torna um direito, é lá no Código de Hammurabi. Lembra o Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis criado em todo o mundo. É isso lá na Babilônia. Inclusive, se eu não estiver enganado, caso você queira dar uma olhada, o artigo 129 do Código de Hammurabi vai dizer que se uma mulher ela fosse pega em adultério, ela deveria ser amarrada, jogada ao mar. O homem também seria penalizado, mas nesse contexto, lembra que a gente está falando de uma sociedade extremamente preconceituosa em relação à mulher, machista, e aí o homem era tido como cúmplice e a mulher era a responsável pelo adultério. Então, nessa região havia esse direito, e esse direito emanado do Código de Hammurabi. Todas as regiões, reis, governantes, inclusive no Egito, o próprio faraó respeitava esse costume. Eram as exceções de reis e governantes que não respeitavam, matava o esposo antes, e aí a mulher ficava viúva e dessa forma tomava a esposa dele. Quando Abraão fala para Sara que é para Sara mentir, é porque Abraão tinha esse medo. Lembra que Abraão ele está saindo da destruição de Sodoma e Gomorra. Só para você entender o contexto e o que acontecia ali naquela região. Deus havia se encontrado com Abraão e havia dito para ele que não havia nem sequer 10 justos lá na cidade de Sodoma e na cidade de Gomorra. Então, quando Sodoma e Gomorra é destruída, a ideia que tinha na cabeça de Abraão é que a sociedade como um todo havia se corrompido e que não haviam pessoas justas. Então, mesmo Abraão já tinha experiência anterior com Deus, de que Deus o protegeria, como fez lá no Egito. Nesse momento, Abraão vai passar por um momento de pouca fé e vai cometer esse mesmo erro, mas o entendimento que existe é justamente esse, que Abraão entendia que as pessoas não eram justas. Então Abraão achava que Abimeleque iria matá-lo e por isso ele mente. Mas aí Deus vai aparecer a Abimeleque, e Abimeleque vai devolver a Sara a Abraão. E aí o interessante, eu postei um vídeo lá na playlist Start falando sobre isso, que mesmo Abraão mentindo e estando em desacordo com a vontade de Deus,
o que acontece? Deus vai dizer que mesmo Deus vai dizer que Abraão iria interceder por Abimeleque. Então essa falha de Abraão não o afasta da presença de Deus e não o anula quanto servo do Senhor. E aí Abimeleque devolve a mulher e Abraão vai orar por Abimeleque, pela casa de Abimeleque, e aí as mulheres vão voltar a ser férteis, e aí Abimeleque ele vai fazer uma aliança com Abraão, ele vai fazer um pacto com Abraão, inclusive nos próximos textos, após o nascimento de Isaac, nós iremos ver uma relação de amizade entre Abimeleque e Abraão. Qual que era o interesse de Abimeleque? Eu sempre venho falando para vocês que quando Abraão ele sai da casa dele e ele vai em busca de Canaã, Abraão era um homem desconhecido, ninguém conhecia Abraão, e aí conforme o tempo vai passando nessa jornada, nessa peregrinação, Abraão vai ganhando destaque ali na região da Mesopotâmia, e quando Abraão ele vai chegar ali em Gerá, Abimeleque ele não conhecia Abraão pessoalmente, mas conhecia a fama de Abraão, já tinha ouvido falar nesse Abraão, que era um homem que servia ao Deus Criador dos céus e da terra. Entre a região que Abraão morava, que era a região de Manre, ali próximo a Hebrom, e Gerá, a gente está falando de 80 quilômetros, não era uma distância grande, e aí a fama de Abraão já havia chegado lá em Gerá. Então quando Abimeleque ele vai pegar Sara para ser uma das suas esposas, havia um interesse político, havia um interesse político em Abraão. Lembra você que Abraão tinha derrotado os 4 reis, e esses reis foram os reis, a gente já falou sobre isso no canal, que acaba levando Ló cativo, e Abraão vai ao encontro dele, que foi a batalha que teve no Vale do Sidim. E então essa fama dessa batalha de Abraão havia se espalhado pela região e havia chegado também em Gerá, e Abimeleque já tinha ouvido falar de Abraão. Quando Abraão chega nas terras de Abimeleque, Abimeleque procura uma forma de estabelecer uma aliança política com Abraão, e por isso que ele vai pegar Sara, e aí, como a gente já falou, não dá certo, ele devolve Sara, só que ele vai, diferente do que aconteceu lá no Egito. Lembra você que quando Abraão vai lá no Egito, ele é expulso do Egito. O faraó, após tentar ter uma relação com Sara, e Deus vai advertir o faraó, o que acontece? Abraão vai ser expulso do Egito. Só que aqui, com Abimeleque, diferente do faraó, Abimeleque ele não vai expulsar Abraão das terras dele, mas vai dizer que Abraão ele poderia ficar em qualquer local da terra de Gerá, conforme fosse a vontade de Abraão. E Abraão vai se estabelecer nessa região durante um tempo, e aí ele vai começar uma aliança com Abimeleque, vai estabelecer uma amizade, tanto, e a gente vai ver isso em textos futuros, que quando Isaac nasce, Isaac lá na frente ele vai cometer esse mesmo erro de Abraão com um possível Abimeleque. E aí existe divergências se esse Abimeleque com o qual Isaac, filho de Abraão, tem contato seria o mesmo Abimeleque que Abraão teve contato, ou se seria um filho ou um neto desse Abimeleque que Abraão se encontrou. Ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender. E aí, continuando e finalizando, Abraão ora por Abimeleque, pela casa dele. As mulheres ali da casa de Abimeleque serão curadas. Só abrindo um parêntese e voltando um pouquinho na história, quando Abimeleque ele devolve Sara, ele vai dar alguns presentes, como aconteceu também no Egito. Ele vai dar algumas moedas, se eu não me engano 100 moedas de prata, ou 1.000, não me recordo agora, mas vou colocar aqui o texto, quantas foram. Mas o que importa nesse fato?
Essa doação de Abimeleque para Abraão, quando ele dá esses presentes e dá essas moedas, de forma simbólica, ele estava dizendo para Abraão que ele tinha um respeito por Abraão e por Sara e que não havia ainda tocado em Sara. Essa é mais ou menos a ideia simbólica que existe por trás desses presentes. Só para você entender, se Abimeleque já tivesse se deitado com Sara, ele na devolução ele não daria esses presentes. Então, quando ele dá esses presentes e as moedas, ele está querendo dizer que ele não tocou em Sara, que tem um respeito por Sara e que a integridade dela, a integridade física dela foi preservada, tá bom? Eu acho que esse é o vídeo de hoje, e aí nos próximos a gente continua a história e a gente vai falar especificamente do capítulo 21, dando sequência ao estudo. Eu vou fazer um próximo vídeo antes, e esse vídeo é justamente trazendo aí algumas lições acerca desse texto, beleza? Abraço e até o próximo.